A ferida do abandono, uma ausência que grita. O abandono não é o silêncio, é o eco do que não veio, é a resposta que nunca chegou, o abraço que não se materializou, a presença que era esperada com todo o coração e não veio. É mais do que ausência, é o vazio deixado por uma presença prometida. É o buraco invisível onde deveria morar o amor. Ele se instala quando o afeto é imprevisível, quando o olhar que deveria sustentar a existência da criança está voltado para outro lugar, para o trabalho, para o celular, para os próprios traumas não curados. Não basta estar presente em corpo, a criança sente quando o espírito do outro está ausente. E isso é devastador. Ela não sabe nomear, ela não sabe racionalizar, mas ela sente. E então, ela interpreta a sua maneira. Se não olham para mim, é porque eu não valho a pena. Se não falam comigo, é porque eu sou de mais ou de menos. Só me deixam só. É porque algo em mim está errado. E esse algo, esse defeito secreto, passa a definir sua identidade. É aí que nasce o autoabandono. Por quê? Quem foi emocionalmente abandonado cedo, aprende a se abandonar também. Aprende a não pedir, a não sentir, a não incomodar. Aprende a antecipar o abandono e se sabotar antes que ele aconteça de novo. O abandono não começa com a ausência física. Ele começa quando a presença não é sentida. Quando o olhar do cuidador passa por ela, mas não a enxerga. Quando a resposta vem, mas é fria. Quando o corpo está, mas a alma foi embora. A criança, ainda em construção, não tem recursos para compreender o que está acontecendo. Ela não sabe que o outro está emocionalmente ferido, distraído ou incapaz de amar. Então ela conclui: sou eu. Eu estou errada. Não sou suficiente para que fiquem. Preciso fazer algo para merecer amor. É aqui que surgem as primeiras fissuras na alma. Para sobreviver emocionalmente, a criança cria estratégias de manutenção da conexão, mesmo que seja uma conexão falsa, frágil ou disfuncional. Estrategicamente intensa, chora alto, adoece, grita, se machuca. Torna-se rebelde, sensível demais, hipervigilante. Aprende a usar o drama como linguagem do afeto. Estrategicamente apagada. Se cala, se retrai, se apaga. Tenta não incomodar. Fica boazinha demais, madura demais, invisível demais. Aprende a viver em modo de sobrevivência silenciosa. Em ambos os caminhos, a essência da criança é sacrificada. Ela deixa de ser quem é, para se tornar o que o ambiente exige, e assim planta a semente do autoabandono. Ela troca a autenticidade pela adaptação, troca o eu real pelo eu aceitável, troca o ser por uma performance. E cresce com um vazio que nenhuma conquista futura poderá preencher. A psicologia reconhece o abandono precoce como um dos fatores mais impactantes na formação dos estilos de apego. Quando a relação com os cuidadores é instável, imprevisível ou negligente, o cérebro da criança entra em modo de alerta constante. É como se dissesse: não sei quando o amor vai embora, então eu preciso estar pronta para agarrá-lo ou para fugir dele. Esse estado molda dois principais estilos de apego desregulados que continuam a se repetir nos relacionamentos adultos. 1. Apego ansioso à necessidade de se fundir. A pessoa se apega rápido e intensamente, tem medo constante de ser deixada, busca provas de amor o tempo todo, sofre com mensagens não respondidas, silêncios e qualquer sinal de afastamento. Vive para agradar, com medo de ser trocada, esquecida ou ignorada. 2. O apego evitativo, a necessidade de se proteger.
A pessoa evita intimidade profunda, cria barreiras emocionais, foge quando sente que está amando, mantém relações mornas, distantes ou altamente irracionais. Tem medo de depender e por isso se sabota. Acredita que precisa ser sempre autossuficiente, forte, intocável. Ambos padrões são formas sofisticadas de controle emocional inconsciente. Não há entrega, há vigilância, não há confiança, há medo de colapso. Se não for acolhida e curada, a ferida do abandono pode desdobrar-se em diversos sintomas emocionais e psíquicos. Síndrome do pânico, o colapso do controle, o desespero de estar só consigo mesmo. Transtornos de ansiedade, mente em alerta antecipando perdas que nem aconteceram. Dependência emocional, tentativa de preencher o vazio com o outro, valor existencial, sensação de que nada tem sentido se não há ninguém do lado, dificuldade de ficar só, medo de encarar a própria presença, sensação constante de exclusão, como se o mundo sempre se esquecesse de você. Medo irracional de rejeição, mesmo quando tudo está bem, a mente projeta o abandono. O abandono externo é só o início. A ferida mais profunda é aquela que passamos a infligir em nós mesmos. Dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. O que é o autoabandono? É o ato inconsciente de reproduzir internamente aquilo que nos feriu externamente. É quando passamos a silenciar nossa voz para não incomodar, engolir nossas emoções para não afastar o outro, escolher relações em que somos invisíveis, nos abandonar quando mais precisamos de acolhimento. É a repetição do trauma travestida de independência. É a tentativa de sobrevivência que se tornou um modo de viver. Se ninguém me cuidou, eu também não mereço cuidado. Se me deixaram, eu devo mesmo ser insuportável. Se fui esquecido, melhor eu sumir de vez. Esse ciclo não é racional, ele é emocional, energético, celular. A criança ferida dentro de nós assume o leme e, sem perceber, começamos a nos relacionar com quem não está disponível, nos calar em momentos cruciais, adiar nossos sonhos, nos negligenciar física, emocional e espiritualmente. Como o autoabandono se manifesta? Em relacionamentos onde damos tudo e recebemos migalhas, mas não conseguimos sair. Em momentos de crise, onde nos julgamos em vez de nos acolher. No boicote silencioso, não comemos bem, não dormimos, não dizemos não. No medo de brilhar, de aparecer, de ocupar espaço, como se viver demais fosse um erro. O corpo também responde: cansaço crônico, desregulação hormonal, ansiedade no peito, tristeza sem nome, sensação de desencaixe constante. Dinâmicas afetivas regressivas, como revivemos o abandono em nossas relações amorosas. As feridas da infância não ficam no passado, elas constroem nossos critérios de amor. Aquilo que foi dor vira imã, aquilo que faltou vira obsessão. E assim, escolhemos pessoas com quem possamos reviver a mesma história. Não porque somos masoquistas, mas porque o inconsciente tem um desejo oculto: corrigir o passado. O amor como palco de repetição. Sem perceber, buscamos no outro a presença do pai ausente, a doçura da mãe que não acolheu, a proteção que nunca chegou, e quando o outro não corresponde, não vê, não fica, a criança ferida desperta e o caos começa. A relação se torna uma dança entre querer demais e fugir demais, idealizar e se decepcionar, seduzir e rejeitar, se doar até sumir ou exigir até sufocar. Relações regressivas.
Essas são relações em que o adulto se dissolve e a criança emocional assume. Chora por mensagens não respondidas, faz escândalos por medo de ser trocado, se rebaixa para não perder o outro, se apega a quem não tem afeto para oferecer, se sente abandonado por qualquer ausência, mesmo que pequena. Nessas relações, o amor vira a dependência emocional e a liberdade vira a ameaça. O desejo oculto que o outro cure a ferida. Nos aprofundamos em relações disfuncionais não por ignorância, mas por esperança. Talvez agora alguém fique. Talvez agora eu seja amado do jeito que preciso. Talvez dessa vez não me abandonem. Mas o outro não veio para curar a criança que habita em você. Ele apenas reflete o que ainda precisa ser visto. E até que a própria criança interior seja acolhida por você, todos os amores parecerão ausentes. A cura começa quando, no meio do caos relacional, você interrompe o ciclo e diz: eu não preciso reviver essa dor para curá-la. Eu posso escolher diferente. Eu posso me amar onde ninguém me amou. Eu posso me nutrir onde me deixaram com fome. Esse é o nascimento do amor maduro. Um amor que não vem para corrigir o passado, mas para criar um presente onde o abandono não é mais lei. A ferida do abandono não é apenas psicológica, ela reverbera no corpo energético, abrindo fissuras nos centros de força que sustentam a vida encarnada. O abandono não é só algo que dói, ele rompe o enraizamento, fecha o coração e colapsa a confiança existencial. O chakra raiz, Muladhara, a base ameaçada. O primeiro centro de energia, localizado na base da coluna, representa o sentido de pertencimento, estabilidade e segurança no mundo. É ali que se ancora o direito de existir. Quando a criança é abandonada emocionalmente ou fisicamente, o chakra raiz enfraquece. O corpo aprende: não é seguro estar aqui. O mundo pode me deixar a qualquer momento. Não há solo firme. Isso gera insegurança crônica, medo de perder tudo, sensação de desencaixe com o mundo, problemas financeiros ou resistência a enraizar na matéria, como morar, ficar, estabilizar-se. O chakra cardíaco, Anahata, o amor que não flui. O centro do coração é o portal da confiança, da entrega e do amor genuíno. Quando a criança foi ferida pelo abandono, ela aprendeu que abrir o coração é perigoso. E então, para sobreviver, ela fecha. Fecha o coração para o amor dos outros, mas também para o amor que poderia nutrir a si mesma. Isso se traduz em incapacidade de receber amor, mesmo quando ele existe, medo de confiar, mesmo quando há segurança, relações de controle, barganha ou expectativa, um peito que dói sem motivo, como se algo estivesse trancado ali dentro. Quando esses centros se contraem, o corpo físico também reage. Bloqueios intestinais, medo de soltar, de confiar, de relaxar. O intestino é o segundo cérebro e reage diretamente à sensação de abandono. Dores no peito, não apenas do coração físico, mas do coração emocional e espiritual que pulsa ferido. Insônia e sobrecarga mental. O corpo não relaxa, a mente vigia. A alma está em estado de alerta, tentando antecipar o abandono que pode ou não acontecer. A aura de quem carrega essa ferida pode apresentar fendas no campo inferior, zona do quadril e pernas, oscilações entre presença intensa e retração súbita, campo fragmentado com dispersão energética, como se a pessoa nunca estivesse totalmente ali. Densidade emocional na altura do peito, como uma nuvem pesada que impede o fluxo. Para alinhar, é necessário reconectar o corpo à terra e o coração à fonte. Enraizar e confiar novamente, acolher a criança dentro de si como guardiã e não como prisioneira. Toda ferida é simbólica.
e a ferida do abandono carrega um símbolo sagrado, a queda do ser da unidade para a dualidade. É o momento em que a alma, em sua encarnação, se vê isolada do todo e acredita: Deus me esqueceu. Não sou amada pela criação, preciso provar meu valor, preciso buscar fora o que perdi dentro. Esse é o nascimento do ego espiritual ferido, o ego que precisa ser visto, reconhecido, elogiado, desejado. O ego que vive com saudade de uma fonte que ele mesmo abandonou. No nível arquetípico, o abandono representa a expulsão do paraíso, o momento em que o ser se desconecta da mãe cósmica e passa a vagar como um órfão espiritual. Mas essa separação é uma ilusão, uma parte necessária da jornada, pois é justamente essa dor que nos empurra para o retorno, da carência para a completude, do desespero para a presença, do exílio para o lar interior. Toda alma que experimenta o abandono é chamada a se tornar templo de si mesma. A jornada espiritual é o caminho de volta para casa, não uma casa feita de paredes, mas de presença. Quando a criança interior percebe que você está ali, quando o coração aprende a confiar em si, quando a mente se curva à quietude do espírito, então a cura se manifesta, não como um milagre instantâneo, mas como um retorno gradual à unidade. A cura da ferida do abandono é o despertar do lar interior, é o momento em que o ser lembra que é parte do todo e que o todo nunca o deixou. Porque os deuses também choraram, porque toda alma exilada guarda um chamado. A ferida do abandono não pertence apenas à psicologia ou à infância. Ela é um tema universal registrado nos mitos, nas religiões, nas epopeias mais antigas. Ela aparece sempre que um ser é arrancado do lar, deixado no mundo, esquecido, exilado, traído ou perdido. O abandono é o portal mítico da jornada de toda a alma, é o momento da queda, mas também o início do caminho de retorno. Hécate e Perséfone, a descida ao submundo. No mito grego, Perséfone é raptada por Hades e levada ao submundo. Sua mãe Deméter enlouquece de dor e a terra inteira entra em inverno. A separação entre mãe e filha simboliza o abandono primordial, a perda do colo, a descida ao escuro, o início da solidão. Mas é Hécate, a guardiã das encruzilhadas, que ouve os gritos de Perséfone e a guia de volta à luz. Lição arquetípica: mesmo no abandono, há guias. Mesmo no submundo, a sabedoria a ser recolhida. Odin, o deus que se enforcou para saber. O deus nórdico Odin se pendura por 9 dias na árvore do mundo, sozinho, entre os mundos, sem ajuda, sem alimento, sem conforto. Ele se abandona voluntariamente, mergulha no vazio, no sofrimento, para acessar a sabedoria das runas. Sua dor é cósmica, seu abandono é o preço do conhecimento. Lição arquetípica: toda dor profunda guarda um símbolo. Todo abandono é um ritual de passagem para o ser que busca verdade interior. Jesus, Pai, por que me abandonaste? Na cruz, no ápice da dor e da entrega, Jesus pronuncia a frase que ecoa até hoje. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Naquele instante, até o Filho do Divino sente o corte, a separação, o exílio espiritual, mas é depois dessa entrega total, dessa morte simbólica, que vem a ressurreição. É depois da sombra que vem a luz. Lição arquetípica: a conexão com o divino não se perde, ela se transforma. O abandono é o útero da fé real. Inanna, a deusa que morreu em 7 camadas. Na tradição suméria, Inanna, deusa do céu e da fertilidade, decide descer ao mundo dos mortos. A cada portal, ela entrega algo: coroas, roupas, joias, poder. Ao fim,
morre nua, sem nada, sozinha, mas renasce e retorna mais forte, mais íntegra, mais sábia. Lição arquetípica: o abandono das vestes, dos títulos, dos vínculos, é o caminho para a reintegração da alma. A morte simbólica precede do renascimento espiritual. O órfão místico, o chamado da sombra. Todos os mitos têm um filho rejeitado, uma criança esquecida, um herói sem lar. Moisés abandonado no rio. Rômulo e Remo criados por uma loba. Buda que abandona o palácio e é rejeitado por sua linhagem. Harry Potter exilado sob uma escada. Todos esses personagens são figuras do órfão arquetípico, aquele que precisa perder tudo para encontrar a si mesmo. Lição arquetípica: o abandono é o chamado da alma para o despertar da missão. A ferida do abandono não é um erro, ela é o ritual mais antigo do mundo espiritual. Toda alma que veio à Terra desceu, toda alma que desceu se perdeu, e toda alma que se perdeu está, na verdade, trilhando o caminho de volta ao Uno. Quando o medo de ser deixado passa a ditar todas as escolhas, a ferida do abandono opera como um código invisível dentro do comportamento emocional. Não importa a idade, a aparência ou a maturidade intelectual, se essa ferida não foi acolhida, ela sabota relações, projetos e até a paz interior. Medo visceral de ficar só. A solidão não é apenas desconfortável, ela se torna insuportável. Mesmo poucos minutos sem resposta de alguém importante podem ativar uma cascata de ansiedade, como se a ausência momentânea confirmasse uma rejeição eterna. Será que me esqueceram? Será que fiz algo errado? Será que acabou? Esse medo ativa o sistema nervoso como se fosse uma ameaça de morte, porque na infância a ausência do cuidador foi vivida assim. Carência extrema e sentimento de vazio constante. É como se houvesse um buraco no peito que nada preenche, nem afeto, nem sucesso, nem prazer. A alma, em exílio, busca no mundo externo o que só poderá ser encontrado dentro de si, a própria presença. Vínculos simbióticos e fusões emocionais. A pessoa não ama, ela se funde. Não diferencia onde termina o outro e começa ela. Entrega-se inteira. Apaga-se, molda-se para se manter amada. Cria relações onde respira pelo outro. Se você for embora, eu desmorono. Busca inconsciente por salvadores. Idealiza figuras que tragam colo, proteção, direção. Pode ser um parceiro, um terapeuta, um guru, um chefe. A esperança secreta é que, dessa vez, alguém fique. Mas nenhum salvador é capaz de preencher o espaço que pertence ao próprio ser. Padrões de resgate. Salvar para ser amado. A pessoa entra em dinâmicas de salvar o outro compulsivamente. Torna-se o ombro, o suporte, a mãe, o guia, para que não seja abandonada. Mas ao esquecer-se de si mesma, reproduz o abandono interno. A atração por pessoas emocionalmente ausentes. O inconsciente, em sua tentativa de curar o passado, escolhe relações que repetem a ausência original. São parceiros distantes, frios, ocupados, indisponíveis. E a dor de não ser visto se repete, até que seja integrada e transcendida. Crises intensas diante de afastamentos, mesmo um distanciamento natural ou neutro, uma viagem, um silêncio, uma mudança de rotina, pode gerar uma crise desproporcional. A mente sabe que não é nada, mas o corpo reage como se fosse o fim do mundo. A ferida pulsa e o desespero antigo acorda. Arquétipos da ferida do abandono. Fases simbólicas que habitam a psique de quem foi deixado cedo demais. Dentro de cada um desses comportamentos vive uma personagem arquetípica. Ao nomeá-las, podemos iluminá-las, e ao iluminá-las, podemos dialogar com elas e libertá-las. A criança órfã. Sombra.
Sente-se esquecida por todos, não se sente pertencente a lugar nenhum. Busca. Sonha com alguém que venha buscá-la, que a reconheça, que a escolha. Frase inconsciente. A felicidade está no outro, só serei completa quando alguém me salvar. Cura. Perceber que a verdadeira família é interna e que o lar não é um lugar, mas uma presença, a sua. A sacerdotisa ferida, Sombra, carrega uma sabedoria profunda, mas se cala. Tem medo de mostrar sua luz, pois teme ser rejeitada por ser quem é. Busca esconder-se para evitar novos abandonos ao mesmo tempo em que deseja ser vista. Frase inconsciente: se eu me mostrar, vão me rejeitar de novo. Cura. Reativar o templo interior, expor-se com coragem, reconhecer que o dom que carrega não precisa de aprovação para ser valioso. A mulher lua, Sombra, vive em ciclos emocionais intensos, oscila entre se dar inteira ou se apagar por completo. Entrega o corpo e a alma, tentando garantir que ninguém a deixe. Busca amor total, fusão, pertencimento. Frase inconsciente: se eu for tudo para ele, talvez ele nunca vá embora. Cura. Reconhecer a própria completude, deixar de ser a lua dependente do sol e se tornar lua que brilha por si mesma, cheia de fases e mistérios próprios. O curador que não se cuida. Sombra. Tem um dom natural de curar, colher, escutar, mas usa isso para se manter necessário, amado, indispensável. Busca amor em troca de serviço. Frase inconsciente: se eu cuidar de todos, talvez alguém cuide de mim. Cura. Inverter a direção do cuidado. Trazer o bálsamo para dentro. Nutrir a própria alma antes de se entregar ao mundo. Como cada signo vivencia, expressa e pode curar o abandono. A astrologia não é destino, é espelho. Quando a ferida do abandono toca o mapa astral, ela aciona gatilhos arquetípicos únicos. Olhar para isso é transformar o céu interno em ferramenta de reconexão. Signo de fogo. Tem como necessidade vital sentir-se valorizados, vistos, escolhidos. Áries. Ferida. Sente-se abandonado quando o outro não responde com a mesma urgência emocional. Reação: impaciência, explosão, autoafirmação forçada. Cura. Aprender a esperar, conter um impulso, confiar no tempo do outro sem se sentir apagado. Leão. Ferida. Sente que não é amado o suficiente quando não é o centro emocional da relação. Reação: dramatiza, exige atenção, se recolhe com orgulho ferido. Cura. Encontrar sua luz sem depender do aplauso externo, reinar sobre si. Sagitário. Ferida. Sente-se traído ou deixado quando suas expansões não são acompanhadas. Reação: foge, se afasta, minimizador com racionalização. Cura. Permitir-se sentir a ausência sem banalizá-la, abrir espaço interno para vínculo real. Signos de terra. Precisam de estabilidade emocional para florescer. Abandono gera colapso na estrutura. Touro. Ferida. Abandono afeta o senso de segurança e prazer. Reação: apego, resistência à mudança, comer ou gastar em excesso. Cura. Confiar que o afeto verdadeiro não precisa ser controlado. Nutrir-se por dentro. Virgem. Ferida. Sente-se abandonado quando o outro falha nos detalhes da relação. Reação: crítica, retração, excesso de serviço como forma de ser necessário. Cura. Acolher as imperfeições e soltar a ideia de merecer amor por desempenho. Capricórnio. Ferida. Sente que não é digno de amor gratuito. Precisa provar seu valor. Reação: endurece, se isola, cria muros emocionais. Cura. Se permitir ser cuidado, derrubar a armadura e confiar no afeto como merecimento. Signo de ar. Abandono atinge a mente e a conexão.
sentir-se ignorado é como ser apagado. Gêmeos, ferida. Sente-se abandonado quando não é ouvido ou quando não pode compartilhar. Reação, fala demais, muda de assunto, busca distrações. Cura, aprofundar-se em si mesmo, ouvir o silêncio, encontrar presença além da conversa. Libra, ferida. Sente que o amor acaba quando há conflito ou desequilíbrio. Reação, evita discussões, anula-se, entra em relações desequilibradas para não ficar só. Cura, sustentar sua presença mesmo quando não agrada. Amar sem se dissolver. Aquário, ferida. Sente-se abandonado quando o outro exige emoções profundas ou possessivas. Reação, racionaliza, se afasta, finge desapego. Cura, conectar-se emocionalmente sem perder sua liberdade. Sentir sem medo de ser absorvido. Signos de água. Vivem um abandono de forma visceral. Sentem no corpo, no coração e na alma. Câncer, ferida. Abandono é vivenciado como rejeição à própria essência. Reação, se recolhe, chora em silêncio, busca vínculos simbióticos. Cura, aprender a se nutrir emocionalmente, tornar-se o próprio colo. Escorpião, ferida. Sente abandono como traição ou quebra de confiança. Reação, controle, manipulação emocional, fechamento intenso. Cura, confiar de novo, abrir espaço para o amor real, sem medo de perder. Peixes, ferida, sente abandono como dissolução do próprio valor. Reação, fantasia, vitimização, fuga pela arte, vício ou espiritualidade desconectada. Cura, ancorar-se no corpo, na terra, na realidade presente, trazer a alma de volta para o agora. Simbologias de cura: lua cheia, totalidade, acolhimento, retorno à nutrição, raízes, estabilidade, chão emocional, água calma, receptividade sem desespero, casa, símbolo do lar interno.